Espelhos esféricos. Chamamos espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possua alto poder de reflexão. É fácil observar que a esfera de qual a calota acima faz parte tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletida considerada for a interna, o espelho é chamado côncavo. Já nos casos onde a face refletiva é a externa, o espelho é chamado convexo. Assim como para espelhos planos, as duas leis da reflexão também são obedecidas nos espelhos esféricos, ou seja, os ângulos de incidência e reflexão são iguais, e os raios incididos, refletidos e a reta normal ao ponto incidido. No que diz respeito aos aspectos geométricos dos espelhos esféricos, para os estudos deles é útil o conhecimento dos elementos que os compõem, esquematizados na figura abaixo, onde C é o centro da esfera, V é o vértice da calota, E é o eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota e é chamado de eixo principal. As demais retas que cruzam o centro da esfera são chamados eixos secundários. O ângulo alfa, que mede a distância angular entre os dois eixos secundários que cruzam os dois pontos mais externos da calota, é a abertura do espelho. E o raio da esfera R, que origina a calota, é chamado raio de curvatura do espelho. Focos dos espelhos esféricos. Para os espelhos côncavos de Gauss, pode-se verificar que todos os raios luminosos que incidirem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam por o mesmo ponto F, ou seja, passam pelo foco principal do espelho. Já no caso dos espelhos convexos, a continuação do raio refletido é que passa pelo foco. Tudo se passa como se os raios refletidos se originassem do foco. Agora eu vou falar sobre a formação de imagem dos espelhos esféricos. Começando com o espelho convexo, que é aquele que tem um lado externo espelhado. Ele forma apenas um tipo de imagem. Ela é virtual, que é quando há o encontro do prolongamento. Ela é direita, ou seja, ela não é de ponta cabeça e sua imagem é menor que o objeto. Agora o espelho côncavo, que é o que tem o lado interno espelhado. A imagem vai ser formada dependendo da distância do objeto que o objeto está do espelho. Temos 5 casos. O primeiro caso é quando o objeto está distante. A sua imagem é real, pois a luz se encontra efetivamente sem prolongamento. A imagem é invertida, ou seja, de ponta cabeça, e também menor que o objeto. No segundo caso, quando o objeto está em cima do centro de curvatura. A imagem é real, invertida e de tamanho igual ao do objeto. No terceiro caso, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. A imagem é real, invertida, só que maior que o objeto. No quarto caso é quando o objeto está em cima do foco. Nesse caso é impróprio, pois não há formação de imagem, porque os raios não se encontram efetivamente e nem por prolongamento. Em quinto e último caso, objeto entre o foco e o vértice. A imagem é virtual, pois se encontra no prolongamento. É direita, pois toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. E também sua imagem é maior que o objeto.